O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos muito felizes já no finalzinho desse projeto de extensão da FAMED, UFC, que veio viabilizado pelo Núcleo de Tecnologia de Educação à Distância, né, que é o NUTEDES, que é o ciclo de palestras em saúde digital. A gente ficou muito feliz porque esses nossos últimos 2 blocos foram justamente, né, assim, costurados com maestria pelo nosso mediador, o professor Dr. João Macedo, também diretor, né, aqui da FAMED, e geriatra e excelência, né, em geriatria, e ele trouxe todo o carinho do mundo, né, esses colegas experts, eméritos, para trazer para vocês noções muito importantes mesmo sobre gerontologia e geriatria. E hoje nós estamos muito felizes em receber aqui a professora doutora Manuela Vasconcelos. Eu acho que ela tem outros nomes, 1000 nomes, mas ela pode se apresentar melhor para nós, que é professora doutora aqui da FAMED UFC. Ela veio falar um pouco, né, sobre para nós, né, sobre os cuidados paliativos voltados para a pessoa idosa, né, nas suas multimorbidades. Então, nós todos vamos aprender e vamos ficar muito felizes de estarmos aqui. A gente lembra que essas palestras síncronas, elas também sofrerão tratamento e edição, e depois elas estarão no nosso YouTube oficial, do NUTEDES FAMED UFC. Então, vocês podem encontrar e acessá-las quantas vezes vocês quiserem, falar para outros colegas também, outros profissionais de saúde que se interessam, e nós temos lá um tema, com certeza vai ser muito importante na sua formação e qualificação. Um beijo. Obrigada, professora. Obrigada por ter aceito esse convite. A sala de aula é sua. Obrigada, Sheila e a equipe do NUTEDES pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre cuidados paliativos para a pessoa idosa. Como a professora Sheila falou, eu sou geriatra, né? E eu me deparei, quando eu sempre sonhei em ser geriatra. Não estava nos meus planos ser paliativista quando eu estava fazendo faculdade. Eu sabia que eu queria fazer geriatria. Mas aí, durante a minha formação, me deparei com a necessidade de ter uma formação em cuidados paliativos. E aí, durante essa conversa hoje, vocês vão entender por quê. O que é o envelhecer? As pessoas usam termos, às vezes, que eu não gosto muito, como melhoridade, né? Porque o envelhecer não é fácil e não é igual para todo mundo. Como todas as nossas fases da vida, tem vários desafios. E depende da nossa genética, depende dos fatores ambientais a que nós somos expostos, né? E de vários outros fatores de risco que a gente encontra, por exemplo, aqui em Fortaleza, dentro de Fortaleza,
uma diferença de expectativa de vida e de envelhecer em bairros mais pobres, diferente de bairros mais ricos. Então, entendemos que uma pessoa de 62 anos pode ter um envelhecer bem diferente do que e ser mais dependente funcionalmente do que uma pessoa de 82 anos, né? Então, a gente convive muito com essa heterogeneidade no envelhecer. Hoje a gente sabe que a nossa expectativa de vida aumentou muito e aumentou mais ainda, mais rápido nos países em desenvolvimento, né, do que nos países da Europa e dos Estados Unidos, mas esse envelhecer ainda é com muitas morbidades e muita dependência. Então, quando você vê hoje em países europeus, uma mulher de 50 anos tem uma esperança de vida, né, que é o tanto de vida que ela ainda vai viver, de 34 anos, né, porque a expectativa de vida seria de 84 anos, sendo que, se você vê esse tempo de vida sem morbidades, é só de mais 10 anos. Então, é muito difícil alguém chegar aos 60 anos e não ter, pelo menos, morbidades. Eu não estou dizendo que essa pessoa vai estar dependente, mas que ela vai ter comorbidades aí para gerenciar. A mesma coisa para homens, até a expectativa de vida para homens é menor, 79 anos, e de 59 anos sem morbidades. E aí, o que a gente observa desse processo é que a gente tem uma linha do envelhecer saudável e uma diferença aí entre a reserva fisiológica das pessoas que têm uma genética melhor e que cuidam melhor, né, da sua saúde, controlando seus fatores de risco. E aí, o que a gente observa? Essas pessoas que têm uma expectativa de vida e uma saúde melhor, uma reserva funcional melhor, elas vão se manter funcionais na linha azul, né, durante a maior parte da vida delas. E essas pessoas que têm problemas genéticos, doenças crônicas e mais fatores de risco e mais morbidades, vão declinar a funcionalidade, que seria essa linha laranja, e vão viver vários anos, 10, 20, 30 anos, com muitas morbidades e muita dependência funcional, que acaba prejudicando a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a gente vai lidar com doenças crônicas, né? A maioria das doenças hoje na medicina são doenças crônicas. As únicas doenças que curam, em geral, aí são as doenças infecciosas, alguns tipos de câncer, mas com esse envelhecer, as doenças crônicas vão ficando mais frequentes. E essas doenças, ela tem uma curva de evolução. Na maioria dos cânceres, a gente vai observar essa curva acima, as pessoas vêm estável, né, mantendo a sua funcionalidade, fazendo o seu tratamento ao longo da evolução da doença, mas conseguindo manter a sua funcionalidade. Quando a doença se torna uma doença refratária aos tratamentos, e o tratamento começa a ficar tóxico, e ela perde a funcionalidade e ela começa a perder a funcionalidade mais rápido. Então, tem uma curva de declínio de funcionalidade mais rápida até o desfecho do óbito. Então, geralmente, o que diferencia de um câncer para o outro, quando a gente fala de câncer de mama, cólon, pâncreas, sistema nervoso central, é o tempo até a pessoa chegar nessa fase de declínio, né? Porque, por exemplo, no câncer de pâncreas, geralmente em 1, 2 anos, a paciente vai evoluir para um declínio e acabar falecendo dessa doença. Quando a gente observa alguns cânceres de mama, por exemplo, o paciente pode viver 10 anos com uma relativa funcionalidade e só começar a declinar nessa funcionalidade nos últimos meses de vida. Entretanto, quando eles chegam nessa fase de declínio, independente de qual câncer o paciente veio, ele começa a declinar, e nesses últimos meses o declínio é mais ou menos parecido, e aí quando esse paciente entra nessa fase de rápido declínio, o prognóstico estimado aí é de 6 meses a 1 ano, às vezes menos. Depois, a gente observa
a segunda curva, que é a curva das falências orgânicas, das doenças crônicas que evoluem com falências dos nossos sistemas orgânicos, sistema pulmonar, cardíaco, renal, hepático. Então, a gente está falando de doenças pulmonares, DPOC, fibrose pulmonar, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, insuficiência hepática. O que acontece nos pacientes que têm esse tipo de comorbidade? Eles começam a ter intercorrências da sua doença de base, caem a funcionalidade, às vezes internam por intercorrências infecciosas, por descompensação da doença de base, ficam com uma funcionalidade muito ruim, às vezes são entubados, vão para UTI, ficam necessitando de suporte invasivo. E aí, se essa intercorrência de base se resolve, o paciente melhora e volta para uma curva de funcionalidade bem semelhante ao que ele tinha antes daquela internação, né? Então, ele tem esse declínio, sobe, mas ele volta com uma curva um pouquinho mais abaixo do que ele estava antes. E ele continua declinando lentamente a funcionalidade, convivendo com essa doença crônica aí ao longo de anos. Quando essas intercorrências começam a ficar mais frequentes, é sinal de que a doença realmente está progredindo, e em uma dessas intercorrências, o paciente acaba falecendo. Então, é mais difícil de prever, né, do que num câncer, quando vai ser a intercorrência que o paciente vai evoluir para o óbito. E esses pacientes acabam recebendo menos abordagem de cuidados paliativos, porque sempre se tem a expectativa de que aquela intercorrência é mais uma intercorrência e que ele vai evoluir com melhora, né? E é mais difícil reconhecer a necessidade paliativa nos pacientes com falências orgânicas. A terceira curva, que é essa curva aqui de baixo, é das doenças neurológicas, e aí eu coloquei como exemplo as demências, né? Que o paciente evolui com uma perda de funcionalidade logo no início do diagnóstico da doença, e eles evoluem ao longo de muitos anos com prejuízo funcional e conseguem viver com essa comorbidade por cerca de 10 anos, às vezes 15 anos. Já vi casos de demência de Alzheimer com 20 anos de duração. Então, eles perdem a autonomia, a capacidade de tomada de decisão, ficam com funcionalidade limitada, mas vivem longos anos. E aí também a previsão em relação ao desfecho vai ser mais relacionada às intercorrências infecciosas, disfagia, né, e outras comorbidades que o paciente vem a ter ao longo da demência. Então, o cuidado paliativo, quando ele começou, ele veio muito do câncer, porque a gente tem uma previsibilidade maior de quando o paciente entra na curva de declínio, de prever quando esse paciente vai necessitar de mais apoio e entende melhor que ele está próximo de um desfecho. Nas outras doenças crônicas, falências orgânicas, doenças neurológicas, demências, a gente tem uma dificuldade maior de entender essa evolução e de entender que é uma doença que vai levar à morte, até no imaginário popular, de se comunicar com as famílias para mostrar essa evolução da doença. Se até mesmo no meio da saúde a gente tem dificuldade de reconhecer o desfecho, como que o profissional de saúde vai comunicar isso e explicar essa evolução para o familiar e para o paciente, né? Então, a gente lida com muita angústia dos profissionais de saúde de estar cuidando de pacientes frágeis e cheios de comorbidades e de não saber bem lidar, avaliar um prognóstico e fazer um plano terapêutico. Então, foi aí que eu me vi como geriatra, cuidando de pacientes frágeis e com essa dificuldade de traçar um plano terapêutico para aquele paciente que fosse adequado para o paciente, para a qualidade de vida do paciente e que não desperdiçasse recursos também, de uma forma que a tecnologia, né, que existe se tornasse dolorosa para o meu paciente. Eu não queria que o meu paciente idoso, frágil, chegasse no fim de vida invadido, né, longe da família e sofrendo. Então,
o entendimento e o cuidado paliativo veio para mim como geriatra para que eu pudesse tratar melhor os meus pacientes e alinhar o meu plano terapêutico às expectativas do paciente e da família, entendendo os seus valores. E aí eu trouxe um caso clínico para a gente traçar essa aula pensando nesse paciente, que foi um paciente que eu cuidei em casa, que era um paciente do sexo masculino, de 92 anos, viúvo, tinha somente um filho. Ele era contador aposentado pelo INSS, ele era católico, natural e procedente de Fortaleza, morava sozinho no seu domicílio, com 2 cuidadoras contratadas que se revezavam no cuidado. Ele já era portador de doença de Alzheimer avançado, já tinha 7 anos de evolução, ele estava acamado há 1 ano, após uma última internação que tinha sido por pneumonia. Ele vinha admitido na emergência com quadro de tosse produtiva, febre, sonolência há 2 dias. Estava ataque dispneico, desaturando, saturação de 89 em ar ambiente, sonolento, porém contactuante. Um muro vesicular reduzido em bases, principalmente em base direita, com roncos difuso, tinha um hemograma com leucocitose, com desvio à esquerda, né, bastões, e o raio-x com um infiltrado em base direita. Foi feito o diagnóstico de uma pneumonia comunitária, possivelmente aspirativa, indicada a internação, iniciada a antibiótico terapia com ceftriaxona e azitromicina, o suporte de oxigênio com catéter, fisioterapia respiratória, e passado uma sonda nasointeral para alimentação, porque ele estava sem condições de se alimentar. Qual era a funcionalidade prévia desse paciente? Ele era dependente para todas as ABVDs, né? Tinha um FAST-7C, que era um paciente acamado e não poderia mais deambular, depois eu vou mostrar a escala de FAST, e um CDR3. Ele respondia a comandos simples só, como apertar a mão, fechar os olhos, interagia mais com um sorriso, falava poucas palavras ao dia e se alimentava com ajuda. A dieta já era adaptada, pastosa, e às vezes ele tinha tosse e engasgos. Ele, de comorbidades, tinha apenas uma hiperplasia prostática benigna, negava hipertensão, diabetes. Então, a gente se depara com uma primeira pergunta: quando indicar cuidado paliativo no paciente com demência? E aí, eu trago um pouco do histórico de cuidados paliativos. Veio no século passado, já com 2... que eu falo que foram as 2 mães do cuidado paliativo, né, que viveram mais ou menos na mesma época, a Elizabeth Kübler-Ross, que estudou os aspectos espirituais e psicológicos do processo de morrer, ela era psiquiatra suíça, morava nos Estados Unidos, e descreveu as fases do luto, né, que muitos profissionais de saúde conhecem, e essas fases do luto que ela estudou, na verdade, eram com pacientes em fase finitude, né, em fase final de vida, internados em um hospital clínico. E ela, como psiquiatra, estudava esse processo de enfrentamento dos pacientes diante de diagnósticos ameaçadores à vida. E aí, depois, foram extrapoladas essas fases do luto também para quando pessoas perdem familiares queridos, né, e às vezes as pessoas até acham que as fases do luto são só para após o falecimento, mas na verdade ela foi descrita para pacientes que estavam com doenças ameaçadoras à vida. E a Cicely Saunders, que fundou o movimento de hospice moderno, ela era uma enfermeira e assistente social que trabalhou na Segunda Guerra Mundial cuidando de pacientes num hospice, no hospital, né, para cuidados, e aí ela idealizou a criação de um hospice para cuidados de pacientes com doenças ameaçadoras à vida e criou toda a filosofia do cuidado paliativo atual, a nova corrente. A gente sabe que no mundo hoje nós temos 40 milhões de pessoas com necessidade de cuidados paliativos, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e que 78% dessas pessoas estão em países de desenvolvimento e só 14% das pessoas recebem assistência paliativa, infelizmente. Quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente lembra sempre de doenças oncológicas, mas, na verdade, a gente tem uma gama de doenças, né, com necessidade de cuidados paliativos,
E a maior necessidade é para doenças cardiovasculares, porque são as doenças que mais matam no mundo, né? Então, pacientes com sequela de AVC, com insuficiência cardíaca, né? E aí a gente tem uma miscelânea aí de outras doenças, né? Neurológicas, pulmonares, cardíacas, que levam a essa abordagem paliativa. E, afinal, o que são cuidados paliativos? São aquela abordagem, né, multidisciplinar que objetiva a melhora da qualidade de vida dos pacientes, adultos e crianças, né, que enfrentem uma doença ameaçadora à vida, buscando prevenir e aliviar o sofrimento, identificar, né, fazer uma avaliação da identificação do tipo de sofrimento que esse paciente tem, seja ele físico, social, psicológico ou espiritual, né, tratar esses pacientes de uma forma impecável para que eles tenham a melhor qualidade de vida possível. E aí, existia um paradigma antes, né, de que o tratamento curativo, ele devia ser feito, e aí existia uma quebra, chegava-se no momento, esse paciente não tem mais cura, ele vai para o cuidado paliativo. E aí se imaginava cuidado paliativo como cuidado de fim de vida. Quando você observa esse modelo de cuidado, se viu que a gente chegava a gastos crescentes, né, desperdícios, com não otimização dos recursos, o paciente não estava no centro do cuidado, não tinha foco nos resultados, nos desfechos, e você chegava no fim de vida com o fim de vida invadido, com o paciente sem entender seu prognóstico, e sem ter uma satisfação, sem ter uma qualidade de morte. Então, a gente entende hoje, né, que com a evolução da doença ao longo do tempo, a gente precisa ter essa transição de cuidado mais suave, e que o cuidado paliativo deve ser iniciado desde o diagnóstico de doenças ameaçadoras à vida. E ele vai progredindo em proporcionalidade, a proporcionalidade do cuidado paliativo vai aumentando à medida que a doença vai progredindo e os tratamentos curativos vão perdendo o espaço, né? Então, eu tenho aqui, no início, muito maior, a terapia modificadora de doença tem muito mais espaço, né? Então, um paciente, por exemplo, com um diagnóstico de uma neoplasia de mama, faz uma cirurgia, faz uma radioterapia, faz uma quimioterapia, e precisa receber tratamento de suporte psicológico, espiritual, tratamento da dor, de todos os sintomas que aconteçam. Então, esse tratamento ele pode ser feito pela equipe da oncologia, ele não precisa necessariamente de uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos. Mas, ao evoluir da doença, se o paciente evolui com uma doença metastática, ela pode ainda estar fazendo o tratamento curativo, mas o tratamento paliativo vai precisar entrar com uma maior proporcionalidade, porque a paciente provavelmente vai ter mais dor, vai ter mais sintomas para serem paliados, né? E aí a doença passa a não ser mais curativa e a gente começa a ter que trabalhar perspectiva de futuro, plano terapêutico, e o nosso papel vai ficando maior, né, no tratamento, até que a gente chega nos cuidados de fim de vida e no processo de morte, que aí são os últimos meses e os últimos dias de vida. E depois o apoio ao luto, né, daquela família, dos filhos, do marido e de quem tiver ficado e que esteja sofrendo após a partida desse familiar. A gente trabalha muito, né, a questão da visão biográfica do nosso paciente. Na medicina, eu dou aula aqui na UFC para os alunos no 4º semestre e depois vejo esses alunos depois no 8º semestre e na residência. Então, a gente vê que durante o processo de formação, os alunos vão aprendendo a fisiologia humana, aprendendo a estudar o ser humano pelos sistemas, sistema nervoso, aparelho respiratório, circulatório, principalmente quando eles estão na UTI, por exemplo, a gente evolui por sistemas, sistema cardiovascular, sistema pulmonar. E aí você vai perguntar para um médico da UTI quem era esse paciente.
Ele é casado, ele tem filhos, ele não tem? Quais são os valores do paciente? Qual é essa visão biográfica? E essa visão biográfica é perdida. A gente não sabe do que o paciente gosta, quem é realmente o paciente. Quando ele está ali naquela bata de UTI, naquela bata de internação, que todo mundo veste igual, perde os óculos, perde a identidade. Às vezes o paciente, por exemplo, a minha avó, o nome dela é Raimunda, mas desde que ela é pequenininha, ela é chamada de Dizinha. Ela perde até o nome quando interna, né? Porque todo mundo fica chamando de Raimunda. Então, essa visão biográfica, ela é resgatada e ela é muito importante para que a gente consiga tratar os pacientes com qualidade na internação. E aí, o cuidado paliativo vem para isso, né? Para tratar o sofrimento. E esse sofrimento, ele está em vários lugares, em várias fases do adoecimento, desde a crianças, a idosos, a pacientes que estão em casa, pacientes que estão no hospital. E ele tem muitas dimensões, a dimensão física, psíquica, espiritual, familiar, social. Não é só a dimensão física, que é a dimensão que nós médicos estamos mais focados durante a nossa formação. Então, nós precisamos trazer esse manto. Cuidado paliativo vem de pallium, que significa manto, um manto de proteção. Então, a gente tem que trazer essa proteção, identificar os princípios, os valores, dar dignidade ao paciente, né? E é claro que eu não posso fazer isso sozinho. Eu, como médica, não posso dizer que eu vou dar um cuidado paliativo de excelência sendo uma equipe. Eu preciso de uma equipe interdisciplinar, com médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, né, todos os profissionais que estiverem disponíveis para dar uma melhor qualidade de vida e abordar todos os aspectos desse sofrimento humano. Então, o cuidado paliativo melhora a qualidade de vida dos pacientes, aloca melhor os recursos. Quando eu decido que eu não vou realizar uma hemodiálise num paciente idoso, que provavelmente vai piorar a qualidade de vida e até mesmo falecer durante aquela hemodiálise, eu também estou alocando melhor o recurso. Eu não tomo essa decisão para economizar a hemodiálise. Eu tomo essa decisão porque é melhor para o meu paciente. Mas eu estou no sistema de saúde que tem uma limitação de recursos. Então, se eu alocar melhor esse recurso, aquela hemodiálise vai ser dada para quem precisa dela e quem vai se beneficiar dela. Eu economizo dinheiro e eu aloco melhor aquele recurso para ele chegar mais rápido, aquele leito de UTI, por exemplo, chegar mais rápido para um paciente que vai ter mais benefício de usá-lo. E alguns estudos mostram até que o cuidado paliativo pode aumentar a sobrevida dos pacientes, né? Além de dar ao paciente e à família a oportunidade de planejar essa partida de uma forma que eles realizem despedidas e realizem os seus desejos. Então, desde esse estudo é de 2010, eu ainda estava na residência de geriatria, quando ele foi publicado no New England, né? E foi um estudo duplo cego, randomizado, que colocou pacientes para receber cuidado paliativo precoce, eram pacientes com câncer de pulmão metastático, junto com o cuidado oncológico, e os pacientes do grupo controle recebiam cuidado oncológico usual. E o que foi visto? Estudos anteriores já mostravam que melhorava a qualidade de vida, mas tinham menos sintomas depressivos também, mas esse estudo mostrou que os pacientes que receberam cuidado paliativo precoce viveram até 3 meses mais. E aí isso foi realmente uma mudança de paradigma, né? E nesses 14 anos aí, o cuidado paliativo cresceu imensamente e virou excelência na própria oncologia, o encaminhamento precoce para os pacientes que tinham doença metastática. Mas isso foi visto em outras doenças também, né? Esse estudo mostrou que, do Lancet, pacientes com doenças pulmonares, DPOC e doença intersticial pulmonar, que eram encaminhados para cuidado paliativo precocemente, também tiveram um benefício de aumento de sobrevida. Era um N pequeno, né? Mas foi
significativo esse benefício. Então, como que eu identifico os pacientes que têm necessidades paliativas, né? Eu preciso ter um conhecimento da história natural da doença, que é aquele gráfico que eu mostrei no começo, né, para vocês, das falências orgânicas, neoplasias, doenças cardiovasculares e neurológicas, qual é a evolução de cada doença, como esse paciente vai se comportar, ter dados clínicos detalhados, sociais, biográficos, comorbidades desse paciente, porque uma mesma doença, seja uma falência orgânica, falência renal, por exemplo, não vai ser da mesma forma se for um paciente de 30 anos, ou de um paciente de 60 anos, ou num paciente de 80 anos, e que tenha comorbidades. Avaliar a funcionalidade, aplicar as escalas de funcionalidade nesse paciente e avaliar o prognóstico. E também nós temos ferramentas de rastreio, né, para identificar pacientes com necessidades paliativas, como o SPICT, a pergunta surpresa, que eu vou mostrar mais à frente. Então, como é que é essa avaliação funcional? O Karnofsky, que é uma escala muito utilizada em oncologia, que eles veem o nível de atividade da doença, né, que vai desde 10% a 100%, considerando o 10, o paciente moribundo, já em processo ativo de morte, e 100 é o paciente sem evidência de doença, né, ele pode ter a doença dele, ali o câncer, mas ele está sem nenhuma evidência ou nenhum prejuízo de funcionalidade, e aí vai caindo, geralmente do Karnofsky 50 para baixo, o paciente não é mais apto a nenhum tratamento ativo oncológico invasivo. O ECOG é uma outra escala também muito utilizada na oncologia, né, que vê o status performance para avaliar tratamento, que vai de 0 a 4, sendo que o 0 é completamente ativo e o 4 é o incapaz, acamado. E o PPS, que é a base de todas as avaliações no cuidado paliativo, né, ele é baseado nessas escalas que eu trouxe anteriormente, no Karnofsky, mas ele traz outros fatores aí que levam em consideração a piora da funcionalidade do paciente. Então, à esquerda eu tenho a deambulação, né, e aí eu vou pontuando e o paciente vai piorando da esquerda para a direita, que é a deambulação, a atividade de doença, a capacidade de autocuidado, a ingesta e o nível de consciência. E aí eu pontuo da esquerda para a direita, que é onde o paciente começa a perder, né, primeiro deambulação e tem uma atividade da doença que vai deixando ele incapaz de realizar o trabalho, depois os hobbies, até ele começar a ficar dependente para o autocuidado, ter alterações de ingesta e alterações de nível de consciência. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que eu acho que o PPS é aqui 50 na deambulação, mas ele já tem uma assistência quase completa para BVDs, eu pontuo que seria o 40, eu pontuo como o pior, pontuo como 40, certo? Tem alguns vieses, por exemplo, se eu tiver um paciente com trauma raquimedular que ficou paraplégico aos 20 anos, ele vai passar a maior parte do tempo dele ali sentado ou deitado. Então, eu preciso entender esse viés, né? Não tá ali prestar atenção nisso para não dizer que esse paciente tem um PPS de 50, quer dizer que ele tem indicação de cuidados paliativos, não. Ele tem uma limitação funcional prévia, né? E isso, o PPS, o que eu preciso observar, principalmente, é a evolução dele ao longo do tempo, se o paciente vem piorando de funcionalidade ao longo do tempo. E se essa piora é reversível ou não. Porque, às vezes, o paciente tem uma infecção, né? E aí ele piora o PPS, ou ele está com uma dor descontrolada e está com PPS pior por causa da dor. E aí, quando você compensa os sintomas, ele pode até melhorar esse PPS. Tem outras escalas, que é o ranking, por exemplo, que é utilizado pós-acidente vascular cerebral. E algumas escalas prognósticas, né? O PPI é muito utilizado para tumores, principalmente tumores sólidos, né? Que leva em consideração o KPS, a ingesta oral, sintomas em repouso, como dispneia, edema e delírio. E aí é uma escala que vai pontuando, e quanto mais o paciente pontua, menor é o tempo de sobrevida dele. Então, o PPI ele ajuda para identificar aqueles pacientes que estão em finitude, né? Às vezes você vê um paciente, faz uma interconsulta na enfermaria e estão discutindo ainda fazer GTT no paciente, estão discutindo ir ou não para a UTI, e aí a gente para, vamos ver aqui, vamos ver a estimativa de tempo de vida desse paciente.
E aí cai a ficha, né? Quando você vê que o paciente tem um PPI de 6 pontos, né? E que ele tem uma sobrevida estimada de poucos dias, de poucas semanas. Então, a gente consegue estimar ali e colocar no papel e tirar da subjetividade e entender que aquele paciente está em finitude. Nós temos indicações claras de cuidados paliativos para várias doenças. Para as doenças oncológicas, para as doenças cardíacas, para as doenças pulmonares, hepáticas, renais, para a síndrome da fragilidade, que eu vou me detalhar um pouco mais, porque já que a gente está falando de cuidado paliativo na geriatria, a fragilidade é uma dos grandes desafios da geriatria. E aí são critérios bem definidos, já em todos os contextos dessas doenças. No guideline de CC, você vai encontrar cuidados paliativos na insuficiência cardíaca. No guideline de sepse, você vai encontrar cuidados paliativos na sepse. A síndrome da fragilidade já é um pouco mais difícil e entra muito na alçada da geriatria, porque é um diagnóstico que não é muito trabalhado em outras especialidades, né? Então, o que é um paciente frágil? Ele é aquele paciente que ele pode estar exercendo ali aquelas atividades do dia a dia dele e até ser parcialmente ou até independente para atividades básicas de vida diária, mas é um paciente que não tem reserva funcional e que, com qualquer intercorrência, ele pode se quebrar. Então, é um paciente que tem sarcopenia, né, perda de massa muscular, osteopenia, alteração de marcha, com redução do tempo de marcha, aquela marcha lentificada, perda de peso, desnutrição, descondicionamento físico, é um paciente que fadiga fácil. E como é que eu reconheço, né, e diagnostico? Eu adoro essa escala, né, que é uma escala de fragilidade do idoso, a Clinical Frailty Scale, porque ela é muito visual. E eu consigo classificar o paciente como o idoso fit, né, o idoso saudável, o idoso robusto, que é aquele paciente que faz ainda todas as atividades do dia a dia, faz atividade física e não apresenta nenhum tipo de limitação, até aquele idoso acamado e totalmente dependente para atividades de vida diária. Então, a gente não tem muita dúvida em quando traçar um plano terapêutico para o idoso robusto, mesmo que ele tenha 90 anos. Ele vai ser até ali o 3 da Clinical Frailty Scale. Esse paciente ele vai ser candidato a todas as medidas invasivas, mesmo que ele tenha uma idade avançada. Aqui dos 6 em diante, eu sei que esse paciente já não se beneficia de medidas invasivas, porque o paciente está muito frágil e ele não tem nada de reserva funcional. Agora, para os meus pacientes vulneráveis e moderadamente frágeis, aí a decisão fica um pouco mais difícil, né? O plano terapêutico para traçar para um paciente que ainda é funcional, mas tem uma reserva funcional diminuída, que a tomada de decisão é um pouco mais difícil e nem sempre a gente vai chegar num consenso. Às vezes a gente precisa fazer uma prova terapêutica de tratamento para esse paciente, para ver como é que ele vai evoluir, para depois tomar a decisão. Na oncologia, na geriatria, né, a gente sabe que os novos casos de câncer aumentam muito, né, em idosos, e que 70% das mortes por câncer são em pacientes idosos. No Alzheimer, por exemplo, a gente vê que a gente tem uma curva de queda de funcionalidade em um tempo até o desfecho de morte, com uma média de 9 anos de evolução de doença, né? E aí a gente se vê na dificuldade de prognosticar. Se você tem uma doença que tem um tempo médio de vida de 9, 10 anos e que pode chegar a 20 anos, quando que eu vou entender que esse paciente vai ter indicação de limitação terapêutica, vai ter indicação de institucionalização, vai ter indicação de uma abordagem paliativa mais próxima?
Geralmente, o que a gente observa é quando esses pacientes começam a perder a capacidade de deambular, né, e começam a ter fatores de mau prognóstico, úlceras de pressão, pneumonia aspirativa, distúrbios de deglutição e internações frequentes. Essa escala de FAST, ela é muito utilizada para você graduar a demência e ela é bem fácil de utilizar, porque ela é o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê ao contrário. Então, por exemplo, para quem trabalha na puericultura, na atenção primária, né, sabe ali que a gente começa a vida ali na posição fetal. Depois, a primeira coisa que o bebê faz é sustentar a cabeça e ter o sorriso social. Então, são as últimas coisas que o paciente perde aqui na escala de FAST, né? Que é a posição fetal, sustentar a cabeça, sorrir e o controle de tronco. Então, esses são os pacientes que realmente estão em estágio avançado da demência, né? E que realmente precisam de uma intensificação, de um planejamento terapêutico aí do fim de vida, com muito cuidado. Esse é o paciente que eu estou falando, né? Da demência avançada, que era o meu paciente do caso clínico. Acamado, ainda interagindo, mas já com distúrbio de deglutição, frágil e com uma pouca interação com o meio. Ainda interagia com o meio, mas com uma pouca interação com o meio. Eu tenho algumas ferramentas, e o SPICT é o mais utilizado no Brasil, porque ele é validado para o português, que é o SPICT-BR, né, que é uma ferramenta de rastreio, de auxílio para identificar os pacientes com necessidade paliativa. Ele tem dois estágios, né, aqui é a escala completa, mas ele leva em consideração indicadores de piora da saúde, como internações frequentes, piora funcionalidade, dependência funcional, perda de peso, tratamento otimizado, sintomas, apesar do tratamento da condição de base otimizado, e a solicitação do paciente ou da família por cuidados paliativos. Então, o paciente tem que ter um indicador desse de piora da saúde e tem que ter uma doença ameaçadora à vida, ou um câncer, ou uma demência, ou uma doença neurológica, ou uma falência orgânica. Então, se ele tiver um indicador de piora da saúde e um indicador clínico de doença crônica avançada, ele precisa de uma abordagem de cuidados paliativos. A assistência paliativa, ela tem que ser dada em rede, né? E é uma grande dificuldade que a gente tem no Brasil hoje para dar essa assistência paliativa no paciente de uma forma horizontal, porque muitas vezes a gente tem os serviços de interconsulta no hospital, ou a gente tem, às vezes, um ambulatório de cuidado paliativo, mas esse ambulatório não tem um link com a assistência domiciliar, que não tem um link com a enfermaria ou com o hospice, se a gente precisar, né? Então, o paciente ele vai estar em vários setores, ele não está só no hospital, ele vai para casa, ele vai para a UPA, e a gente precisaria que as unidades de saúde conversassem para que essa assistência em rede fosse dada de forma efetiva e eu evitasse internações desnecessárias, né? Quando o paciente aqui do HU, por exemplo, que é acompanhado no ambulatório, fosse na UPA, o médico daqui ficasse sabendo de que aquele paciente está na UPA, conversasse com o médico da UPA, desse as condutas, alinhasse com a assistência domiciliar para o paciente evitar uma internação, fazer um antibiótico em casa, e aí eu dar uma melhor qualidade de vida e evitar uma internação desnecessária para esse paciente. Então, quando esse cuidado ideal é dado de forma em rede, de forma horizontal, que é o que acontece nos países em que tem uma evolução maior do cuidado paliativo, uma evolução maior do sistema de saúde, como na Inglaterra, no Canadá e na Austrália, que são referência em cuidados paliativos, e em saúde da família também, aí a gente consegue dar um cuidado em rede, a gente melhora muito a qualidade de vida do paciente e otimiza e economiza muitos recursos em saúde. Bom, a gente ainda tem uma medicina muito defensiva, né? Muitos médicos deixam de limitar, de abordar cuidado paliativo com os pacientes, porque tem medo, acreditam que pode ser processados e que não tem respaldo. E isso vem por quê? Porque tem só
18 anos, 19 anos aí da resolução do CFM que tratou de cuidados paliativos pela primeira vez, né? A Câmara Técnica do CFM tratou e trouxe essa resolução 1805, em que era permitido suspender procedimentos ou tratamentos que prolongassem a vida do paciente em fase terminal ou de uma enfermidade incurável, respeitando a vontade da pessoa, do seu representante legal, e que tratasse, né, todos os sintomas, trazendo alívio de sofrimento. Isso foi uma resolução do CFM em 2006, que foi muito mal interpretada pela sociedade. O Ministério Público, na época, entrou com ação, dizendo que o Conselho Federal de Medicina estava tentando legalizar a eutanásia no Brasil, e aí isso gerou muita polêmica, e somente em 2010 que isso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e aí o próprio Ministério Público trouxe um entendimento diferente de que essa ação dele deveria ser julgada improcedente, após várias audiências no CFM, e essa resolução entrou no nosso Código de Ética Médica, e o Código de Ética Médica de 2010 trouxe a palavra cuidado paliativo, e essa resolução entrou no artigo 41. Então, nós médicos não precisamos ficar na defensiva para praticar cuidado paliativo. Nós precisamos ter uma boa comunicação com nossos pacientes e nossos familiares, alinhar expectativas, alinhar o plano terapêutico, mas nós não precisamos ter medo, porque nós temos respaldo, né, pelo nosso Código de Ética, e isso já foi referendado pelo Poder Judiciário em 2010 para praticar o cuidado paliativo. A gente tem, às vezes, algumas questões também religiosas, né, em que as pessoas falam que a minha religião não permite, ou eu estar negando algum tratamento, pode estar apressando o tempo de vida do paciente. Bom, a gente já viu que não apressa o tempo de vida do paciente, né? E a Igreja Católica tem já 2 pronunciamentos, esse primeiro do João Paulo II, que é uma encíclica Evangelium Vitae, que tem um trecho dela que eu gosto muito, que fala que a renúncia a meios extraordinários ou desproporcionais não equivale a suicídio ou a eutanásia, exprime antes a aceitação da condição humana diante da morte. Né? Nós somos seres humanos que temos um tempo de vida já predeterminado aqui nessa terra, né? E aí a medicina trouxe vários avanços, eu falo isso para meus pacientes, mas nós somos mortais. Inclusive, tem um livro muito interessante que chama Mortais, que é de um médico de descendência indiana, mas nascido nos Estados Unidos, que é Atul Gawande, que é muito bom esse livro, Mortais, quem tiver a oportunidade de ler, é bem interessante. O Papa Francisco também se manifestou sobre isso em 2017, né? Trazendo que é moralmente lícito renunciar à aplicação de meios terapêuticos ou suspendê-los quando seu emprego não corresponde ao critério ético e humanista, né? Que será mais tarde definido com a proporcionalidade de tratamento. Então, em 2012, né, veio também a resolução do CFM trazendo a questão da participação do paciente nas suas decisões, né, que é a questão das diretivas antecipadas de vontade, né, em que o paciente pode deixar por escrito ou delegar um procurador de saúde, caso ele não esteja capaz de responder por ele mesmo e tenha uma doença ameaçadora à vida, né, e deixar escrito quais os procedimentos que ele deseja ou não fazer. O ideal é que essa diretiva tenha a orientação de um profissional de saúde, porque a pessoa que é leiga não tem necessariamente o entendimento da evolução da doença, então nós precisamos orientar como é a evolução de uma doença de Alzheimer, por exemplo, para que o paciente possa, respaldado com essa orientação, saber o que ele quer dentro dos valores dele, o que ele quer para o futuro dele, né? Porque quem entende dos valores dele é o paciente, e aí a gente tem que estar lá para aconselhar. Então, voltando para o nosso paciente do caso clínico, né? Quando que eu indico cuidado paliativo na demência? No momento do diagnóstico. Eu preciso, desde o começo, estar orientando o prognóstico, eu preciso explicar qual é
a evolução da doença, né? Eu preciso aproveitar enquanto meu paciente está lúcido para conversar com ele sobre os valores. Eu não preciso estar falando de morte logo no diagnóstico, porque isso vai assustar o meu paciente. Mas eu preciso estar entendendo quais são os medos que ele tem em relação à doença. Então, eu não vou estar falando de, você vai morrer dessa doença. Eu não preciso falar isso no diagnóstico, mas eu preciso, quando eu dar o diagnóstico da demência, quais são os medos que ele tem? Doutor, eu tenho medo de não saber mais o que fazer, eu tenho medo de estar sozinho, eu tenho medo de dar trabalho à minha família, eu tenho medo de ficar na cama. E aí, a partir desses medos, a gente começa a trabalhar os valores do paciente e começa a explicar qual é a evolução da doença, o que a gente pode fazer, né, para alinhar o nosso tratamento às expectativas do paciente. Esse paciente, necessariamente, não vai precisar de um paliativista desde o diagnóstico, mas ele precisa que você, como geriatra, como médico de família, saiba a evolução da doença, e saiba acolher, e saiba começar a traçar esse plano terapêutico desde o começo. Quando ele chega lá, na demência avançada, no FAST 7C, provavelmente ele vai precisar de um tratamento especializado, de um cuidado em rede, pelo menos, né, para traçar esse plano terapêutico e de uma equipe interdisciplinar. Na demência, a gente tem esse dilema ético, né, porque o paciente ele é incapaz de decidir pela sua vida. E aí, quando o paciente... E ainda tem um dilema técnico, porque ele é incapaz de comunicar os seus sintomas. Às vezes você não sabe quando o paciente está com dor, né? Uma agitação pode ser uma dor, e ele não sabe comunicar. Então, quando o paciente não é capaz de decidir por ele mesmo, né? Quando ele não tem autonomia, o que é que eu faço? Né? Ele não deixou diretiva. Como que eu vou tomar uma decisão por esse paciente? O nosso paciente, voltando para o caso, ele evoluiu inicialmente com boas respostas às medidas instituídas, melhorou clínica e laboratorialmente, mas, diante do quadro de distúrbio de deglutição, a equipe médica e a fonoaudióloga indicaram a realização de uma gastrostomia durante essa internação. Então, a gastrostomia nesse paciente seria benéfica no paciente com demência avançada? Melhoraria a qualidade de vida? Aumentaria o prognóstico desse paciente? Né? Então, os estudos mostram, né, que em pacientes com 7C, as evidências não suportam benefício em prevenir aspirações, prevenir úlcera de decúbito, prevenir perda de peso, melhorar a qualidade de vida ou prolongar a vida, né, com a realização da gastrostomia. Então, precisa ser bem discutido isso com esse paciente, com essa família, né? Diante disso, né, sabendo que não vai haver benefício em relação à diminuição de aspirações, à diminuição de úlcera de decúbito, e sabendo que o paciente vai ter que lidar com o custo de uma dieta enteral, com a realização de um procedimento invasivo, essa gastrostomia vai ser benéfica para esse paciente? Será que nós ele consegue continuar com dieta para conforto? Ou nós conseguimos deixar esse paciente com hipodermóclise e fazer os cuidados de fim de vida? Então, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, de uma nutricionista, de uma fonoaudióloga junto, para a gente tomar essa decisão aí, de acordo com os valores da família e com as condições financeiras também desse paciente no domicílio, porque às vezes a família, a gente toma a decisão unilateral de passar uma gastrostomia no hospital, o paciente chega em casa, a família não consegue pagar a dieta, não consegue cuidar, né? E a gente cria um problema ainda maior. 68% das gastrostomias realizadas durante internações por intercorrência são realizadas durante internações por intercorrência aguda, e a média de sobrevida desses pacientes após essa gastrostomia é só 56 dias. Então, a gente precisa pensar bem, né, e otimizar esse recurso, e saber em quem a gente deve fazer uma gastrostomia. É diferente fazer uma gastrostomia no paciente neurológico ali pós um AVC, aquele paciente que deixou de se alimentar abruptamente, que não tem sarcopenia, né, que não tem
não vinha num processo de disfagia do que eu fazer um paciente com demência que já vinha evoluindo com sarcopenia e fragilidade ao longo de muitos anos, que já está ali na segunda ou na terceira pneumonia e que não vai responder bem àquela gastrostomia e vai acabar falecendo rápido. Pergunta 2, né? A gastrostomia aumenta a sobrevida ou reduz complicações no paciente com demência avançada? Não, já mostrei isso, né? O nosso paciente evoluiu ali com piora clínica, nova piora clínica, no 10º dia de internação evoluiu com tosse, desconforto respiratório, além de episódio de hipotensão, foi ampliado o antibiótico, iniciado tazocin, feita expansão volêmica, otimizada a fisioterapia, e o filho que estava lá, ele falou: doutor, eu quero que faça tudo pelo meu pai, tudo pelo meu pai. Aí pronto, a equipe médica entra em desespero. Meu Deus, esse filho não está entendendo que o paciente está falecendo, ele quer que faça tudo. O que é esse tudo? O tudo para o filho não necessariamente é o tudo para a gente. O tudo para o médico é: vou entubar, vou mandar para a UTI, vou iniciar a nora e vou botar na hemodiálise. Esse é o tudo para o paciente, para o filho do paciente. O que é que ele entende por tudo? Então, a gente vai fazer tudo que a gente pode para dar qualidade de vida para esse paciente, né? Mas como eu posso estimar o prognóstico nesse paciente com demência avançada? A demência em si, ela já reduz a mortalidade em pacientes que estão em casa, em domicílio, né? Pacientes com demência têm uma mortalidade de 51%, né, num estudo em comunidade, comparado à mortalidade aí de 12% dos pacientes sem demência. E esses hospitalizados, então, né? A curva de mortalidade ainda vai ser muito maior. Então, em pacientes com distúrbio de deglutição, como o nosso, né, a média de sobrevida é de 1 ano, né? E a mortalidade de 6 meses, após intercorrências como pneumonia, síndrome febril e distúrbio de deglutição, é de metade. Metade desses pacientes vão falecer em 6 meses. Então, ele se beneficiaria, sabendo disso, de medidas invasivas como intubação, droga vasoativa, hemodiálise, reanimação, né? Quem pode decidir por esse paciente quando a autonomia não é preservada? Como proceder diante desse dilema? A autonomia, ela depende da integridade física, psíquica do paciente, né? Das suas relações sociais, a capacidade de tomada de decisão. E quando o idoso não tem essa capacidade de decisão, a gente delega para os familiares, né? Agora, a gente tem que entender que o idoso frágil fisicamente, mas capaz, que não tem uma demência, ele pode tomar as decisões por ele mesmo. E a gente tem uma infantilização do idoso, às vezes, né? Com as famílias tomando a decisão e, às vezes, até furtando o paciente de saber do prognóstico e de participar desse plano terapêutico, porque ele é um idoso frágil, quando ele não tem autonomia respeitada, né? Então, a gente precisa estabelecer, meu paciente tem a cognição preservada? Se ele tiver a cognição preservada, apesar de ele ter múltiplas comorbidades, ele precisa participar do processo decisório. Agora, se é um paciente realmente com a autonomia comprometida, aí sim eu vou delegar para os familiares, se ele não tiver deixado uma diretiva antecipada de vontade, se ele não tiver descrito isso. Então, a gente precisa, né, abordar trazer o paciente para a mesa, trazer o paciente para a conversa. Então, se seu pai estivesse aqui hoje, né, e vendo a situação dele, quais seriam os maiores medos dele? Quais seriam os desejos dele? E aí você resgata a biografia do paciente com esse filho. Ah, não, o meu pai sempre teve muito medo de ficar dependente, ele sempre valorizou muito a independência. Ah, meu pai nunca gostou de hospital, então meu pai não ia gostar de estar aqui nessa situação. E aí você resgata isso, e o próprio familiar vai começando a cair a ficha, né, a entender que o pai não gostaria de estar ali naquele momento, sendo submetido àqueles tratamentos invasivos e desnecessários que não vão trazer benefício. Então, a gente também precisa explicar o que é o tudo.
a gente vai fazer tudo para o paciente, mas tudo que é proporcional para ele nesse momento. Porque se eu chegar para ele e falar assim, eu quero que entube, e jogar essa decisão para o filho, o que é que o filho vai pensar? Se não entubar, meu pai vai morrer. Então, manda para a UTI, porque o recurso está aí para ser usado. Mas ele não sabe que o pai vai viver ali 20 dias na UTI, sendo invadido, e depois vai morrer sozinho. Porque ele não tem mais perspectiva de melhora. Depois que um paciente frágil, acamado desse, é entubado, é tracostomizado, a chance dele sair da UTI é quase zero, né? Então, o que é o tudo? O que é o tudo? Tudo para a qualidade de vida, né? Explicar isso para o filho, alinhar essas expectativas, definir esse plano terapêutico de forma compartilhada e garantir que esse paciente vai ter assistência, porque a maioria das vezes que eles se desesperam é porque eles têm medo de desassistência, medo que se ele for deixar de ir para a UTI ou aceitar cuidados paliativos, como muitas famílias falam, o paciente vai ser abandonado. Então, você tem que garantir que o paciente não vai ser abandonado e que ele vai receber todo o tratamento necessário para ter a qualidade de vida necessária ali até o fim. Então, existe respaldo jurídico e ético para essa limitação terapêutica. Na legislação, a gente já viu que tem a gente tem um respaldo ético do nosso Código de Ética Médica, artigo 41 do Código de Ética Médica, e essa decisão foi referendada pelo Poder Judicial em 2010. Existe lei no nosso Código Penal sobre isso. Existe a Lei Mário Covas do Estado de São Paulo, que dispõe sobre essa realização de não medidas invasivas, mas é só válida para o Estado de São Paulo. Eu posso, então, o medo é que eu posso ser julgado pelo Código 121 do nosso Código Penal e ser julgado por homicídio culposo, por omissão, porque eu não vou estar tratando desse paciente? Não, porque eu não vou estar omitindo o cuidado. Dar cuidado paliativo e limitar uma terapêutica invasiva, como não entubar o paciente, não é omissão de socorro. Eu vou continuar tratando o paciente, sendo que da melhor forma possível. Eu vou tratar aquela dispneia com uma bomba de morfina, com uma sedação paliativa, né? Deixar o paciente na enfermaria acompanhado por seus familiares. E esse vai ser o melhor tratamento para aquele paciente naquele momento, porque eu preciso entender que eu, como médica, não tenho como reverter aquela condição. E passar para os familiares isso. Aquela condição de demência avançada, ela é irreversível. E essa revolução aí biotecnológica, ela causou um prolongamento interminável do processo de morrer. Porque eu não tenho como trazer de volta aquele paciente com demência avançada, mas eu tenho como dar qualidade de vida e qualidade de morte para ele. E apoiar os familiares para que eles entendam que, apesar de dolorido, esse processo vai ser o mais tranquilo possível e sem sofrimento físico. Dar o apoio psicológico e emocional para que eles possam enfrentar essa fase difícil. Porque, mesmo a gente estando ali do lado, continua sendo um processo difícil, né? A perda de um familiar é sempre um processo doloroso. A gente está ali para apoiar. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada a todos por me ouvirem até aqui. Mais uma vez, obrigada ao NUTEDS, doutora Sheila. Foi um prazer. Que felicidade, né? Tocar num tema tão sensível desse de uma forma tão sensível, né? Então, assim, a gente agradece a professora Manuela por ter trazido com tanta delicadeza e, no entanto, com tanta ciência também. A ciência e a arte da medicina, né? Elas sempre se encontram. Mesmo no começo da vida, mesmo no final dela, né? Então, a doutora nos brindou com orientações sobre os cuidados paliativos, cuidados de finitude, terminalidade de vida, também essa gestão compartilhada, né? Em que o paciente, mesmo nos seus últimos momentos, ele pode definir com quem ele quer estar, aonde ele vai fazer a sua passagem, né?
da forma mais digna e menos dolorosa que for possível, humana, né, para assim dizer. E a gente tem que trazer a tecnologia para esses momentos e também trazer a presença que estava ali. Eu achei lindo quando você falou que trazendo a memória, né, dos seus entes queridos. Assim, a gente entende que aquelas famílias que aproveitam esses últimos momentos são as famílias mais funcionais e que ficam depois de uma forma mais funcional também, né? Porque elas continuam com seus entes, né, queridos, né? As suas memórias, né, auditivas, visuais, ou então de tato. Então, assim, das sensações, né, das percepções, né? E isso traz um conforto muito grande para os pacientes. Eu quero dizer, doutora, que eu também já tive essas intervenções enquanto dermatologista. A equipe também, ela se apropria, né, dessas orientações de vocês. Então, os colegas que estão nos ouvindo, às vezes é difícil a gente ter uma despedida dessa do nosso paciente, né? Porque todos nós temos um papel social muito grande. E o paciente, ele tem um papel social muito grande para o médico. Né? Aquele vínculo, quando ele é verdadeiro, o médico sofre quando o paciente está indo embora. Tem a sensação de impotência, tem a sensação de que poderia ter feito mais. E é por isso que, às vezes, a gente causa distanase, né? Sem necessidade, porque a gente não quer admitir que é como se a gente estivesse perdendo, né, aquele paciente da gente, e não é assim, né? Então, assim, a gente estará lá, mesmo que outra equipe venha, né, que tome conta, inclusive de nós estaremos ali, né, até o fim com o nosso paciente. Então, eu já tive a felicidade de ter sofrido essa intervenção com uma paciente minha, idosa, mas com uma sobrevida de esclero que daria, com certeza, iria para o Guinness, né? E ali eu tive que me despedir de toda a minha vaidade, de todo o meu processo de pertencimento também, né? E eu não digo que foi bom, mas eu digo que foi necessário. E eu sou uma pessoa com mais orientação espiritual depois daquele momento, né? Porque assim, a equipe ela trouxe até isso, ela trouxe mais espiritualidade para mim, tá? Entendeu? Mas eu agradeço bastante. Vamos deixar a senhora fazer assim o seu fechamento, né? A senhora é tão nova, você é minha filha, mas trouxe aqui tanta coisa para mim que assim, em forma de respeito. Mas vamos deixar você fazer seu fechamento, sua mensagem final. Eu espero que todos os profissionais de saúde aproveitem bastante, né, as suas orientações aqui, seus instrumentos, a instrumentalização. É lógico que ninguém quer ter a mesma trajetória que a professora Manuela, ela está trazendo apenas algumas informações em que, com certeza, o colega do outro lado não vai se sentir sozinho, mas em determinado momento vai regular o seu paciente adequadamente e ainda vai dar aquele acompanhamento integral. Então, é só isso, né? Porque assim, foram anos de bagagem, ela é muito novinha, mas já tem anos de bagagem, então ela vai falar agora o fechamento e a mensagem final. Muito obrigada. Fiquem conosco, né? Nós vamos ter mais umas 3 ou 4 palestras, nós vamos ter ainda uma abordagem ampla da síndrome demencial, pelo professor Dr. João Macedo e convidados. Então, assim, esse bloco realmente está sendo muito importante para todos nós. Um beijo. Eu acho que uma coisa que eu gosto de falar, assim, a gente não pode mudar o desfecho, né, muitas vezes, do que vai acontecer. A gente pode mudar como vai acontecer, né? É isso que a gente tenta, né, dar qualidade de vida aí para os pacientes, né, versus tempo de vida, né? Não é adicionar vida aos anos, não anos à vida, né? E não que a gente não... O nosso objetivo nunca é encurtar, mas sempre trazer qualidade e amenizar sofrimento, porque tem um pouco de visão, às vezes romantizada, eu acho, do cuidado paliativo também, que é lindo, mas é um momento muito sofrido também, né? Um momento muito sofrido. A gente está lá para apoiar, para amenizar, mas as pessoas não deixam de sofrer.
E o sofrimento faz parte da vida, né? E morrer também faz parte da vida. Todos nós perdemos já entes queridos, vamos perder, e isso faz parte do ser humano. Até mais.